Olá, mais uma vez agradecendo você que está assistindo, acompanhando mais uma edição do nosso Jornal OCN, pelos nossos perfis do Facebook e também pela nossa página do Facebook do Cubo Notícias, né? Temos também o canal do YouTube, o Cubo Notícias e o nosso site. Por todos esses meios da internet você assiste e acompanha sempre as edições do Jornal OCN, que traz tudo junto e misturado. Tem informação, opinião, reivindicação, bom humor, tudo isso para você neste meio de semana, começo de mais um mês. Hoje é quarta-feira, dia 1º de julho de 2020. Já estamos aí no início do 7º mês do travado, podemos dizer assim. É um ano travado, um ano empacado de 2020, né? Esperando e rezando e lutando e batalhando para que o ano de 2020 passe logo, o mais rápido possível. Chega! Chega! Né? E tendo perspectivas de que em breve possamos entrar aí num momento de bonança, né? Numa era mais tranquila, em períodos mais tranquilos. Quem sabe aí 2021 nos reserva coisas mais positivas do que 2020, né? Pois é, vamos começando mais um mês, começando mais uma edição do nosso Jornal OCN. Hoje nós vamos destacar as principais notícias. Temos notícias nacionais, né, no nosso resumo das principais informações, das principais manchetes do dia. Teve até ciclone que ainda pode ocasionar ventos fortes pela região sudeste ainda hoje. Já atingiu alguns municípios do interior paulista e também da própria capital, litoral também de São Paulo. Hoje foram atingidos por fortes ventos, mas a situação calamitosa realmente aconteceu na região sul do nosso país. Nós vamos falar sobre isso e mostrar imagens também, imagens chocantes, sobre esse vendaval que foi registrado por diversas pessoas, principalmente lá em Santa Catarina. É um ciclone bomba, como é chamado. Temos notícias da nossa região. Nós vamos destacar, como sempre fazemos aqui, o boletim dos casos de coronavírus dos municípios da nossa região, né? Vamos falar também sobre a cidade de Anhembi, uma notícia que nós já demos e já publicamos aqui. Diretora de saúde de Anhembi foi ameaçada de morte e ontem a residência dela sofreu um atentado. Vamos falar também sobre Tatuí, que é o epicentro da pandemia do coronavírus, aqui com mais de 450 casos. A prefeitura de Tatuí pedindo colaboração aos moradores para denunciar festas e eventos clandestinos que estão sendo realizados no período de pandemia. Vê se pode. É um povo completamente sem noção. Isso me revolta de uma certa maneira, meu amigo. É bicho feio, como nós gostamos de falar aqui no interior paulista. Vamos falar também de Porangaba, o boletim do coronavírus aqui de Porangaba, com os números que foram dados ontem. 3 casos novos, você vai saber já mais informações sobre isso, se você ainda não deu no nosso site. Vamos falar sobre estradas de Porangaba, né? As chuvas e a empresa que faz ligação de fibra ótica, dessa vez fizeram mais vítimas. Já não bastasse a estrada lá do bairro do Matão, que nós denunciamos aqui, por onde passou essa empresa fazendo buraco para ligar fibra ótica. Agora é a vez do bairro dos Marianos, sofrendo com problemas na estrada depois da passagem dessa empresa por lá. Temos também a ponte que caiu no dia 10 de fevereiro e até agora, né, nada. Eu não acredito no que eu ouvi. Não acredito no que eu ouvi, não pode ser verdade isso que eu escutei agora. Desvio que foi danificado nas últimas chuvas deste final de semana, do último final de semana, né? Temos crime ambiental que gerou uma prisão na rodovia Castelo Branco aqui em Porangaba, né? Centenas de aves apreendidas, muitas delas mortas aqui em Porangaba. E falando em maus tratos a animais, nós vamos destacar aqui
né? Depois da reportagem que nós publicamos na edição passada do jornal ACN, já temos a identidade dos autores do abandono de cão aqui em Porangaba. Nós vamos falar quem são já já. Vamos começando o nosso jornal ACN, né, com as principais manchetes do dia e sentando o reio, porque hoje tem muita coisa, como você já ouviu na nossa chamada, tem muita notícia. Dentre as notícias nacionais, nós temos aí o Brasil, hoje restringindo a entrada de estrangeiros por 30 dias. Será que tem estrangeiro louco ainda querendo vir para o Brasil nesse momento? No, God! No, God, please, no! 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 Será que é preciso realmente restringir? Acho que pelo cenário que já está a coisa aqui no Brasil, dessa pandemia descontrolada porque não temos governo, apesar de muitos ficarem falando que nós temos que elogiar o governo para dar esperança. Não, o governo que tem que trabalhar para dar esperança. Aqui ninguém vai ficar puxando o saco, pagando pau para governo incompetente, seja ele qual for, né? Então saiu na edição extra do Diário Oficial de ontem que o governo federal proibiu a entrada de estrangeiros no país por 30 dias. O texto é assinado pelos ministros Walter Braga Neto, da Casa Civil, André Mendonça, da Justiça, Tarcísio Freitas, da Infraestrutura, e Eduardo Pazuello, ministro interino da Saúde. É o ministro interino que está interinamente efetivado, porque eu nunca vi um ministro ficar de maneira interina por tanto tempo, já está mais de 2 meses lá. A medida leva em consideração a declaração de emergência em saúde pública da Organização Mundial de Saúde de 30 de janeiro de 2020 em decorrência da pandemia do novo coronavírus. Chegada de Bolsonaro ao Planalto tem acidente com carro de comboio. Pois é, um veículo do comboio presidencial perdeu a direção e bateu no meio-fio hoje, durante a chegada do presidente Bolsonaro. Caralho, tem uma batida ali. Eita porra. Ao Palácio do Planalto. Uma pessoa que estava no carro ficou ferida, foi levada de ambulância para o Hospital das Forças Armadas. A via que se estende à esplanada dos ministérios foi parcialmente bloqueada para facilitar o trabalho dos socorristas. O veículo que colidiu com o meio-fio era um dos primeiros entre os que formam o comboio presidencial, lembrando que não é o veículo do presidente Bolsonaro que sofreu esse acidente. Bom, esse veículo aí simboliza exatamente o que é o nosso governo, perdendo o controle e batendo no meio-fio. É exatamente isso que é o nosso governo. Esse veículo é a simbologia exata do que acontece, é o veículo que é a metáfora do que acontece na nossa política, né? O que aconteceu com ele está acontecendo com o Brasil todo, perdendo o controle e se estrepando inteiro. Ministério Público do Rio de Janeiro denunciou hoje o deputado Márcio Pacheco, do PSC, por um esquema de rachadinha. Ladrão. Ladrão com muito orgulho. É o primeiro parlamentar denunciado pela prática no Rio de Janeiro. A Globo News apurou que Pacheco foi denunciado pelo crime de peculato. A investigação aponta que o parlamentar teria se apropriado de dinheiro público ao obrigar servidores da ALERJ, Assembleia Legislativa do Rio, a lhe transferir parte dos vencimentos e a prática chamada e conhecida como rachadinha. Né? O nome dele apareceu na lista original do Conselho de Controle de Atividades Financeiras do COAF, cujos relatórios de inteligência deram início às investigações em 2018. 2 grupos de trabalho do Ministério Público do Rio investigam as rachadinhas e unificaram o trabalho. O Grupo de Atribuição Originária Criminal, o GAOCRIM, que investiga quem tem foro privilegiado, e o Grupo de Atuação Especializada no Combate à Corrupção, o GAEC. O GAEC está focando no caso do Flávio Bolsonaro, que muito em breve, os indícios são fortíssimos, muito em breve deve também rodar, né? Aliás, falando nele,
o caso do Flávio Bolsonaro, o ministro do STF, Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, ele já sinalizou para colegas que levará o caso do foro privilegiado do senador Flávio Bolsonaro, do Republicanos, para a segunda turma da corte. Com isso, a votação fica para agosto. Nossa, que bosta! Puta merda, lá em agosto ainda, meu. Brincadeira como é a justiça do nosso país. Vai ser na volta do recesso do judiciário ainda. Tem recesso. O Brasil todo parado por causa da pandemia, eles ainda fazem recesso. Tá igual a Câmara de Vereadores aqui de Porangaba, né? 2 meses de férias, de dezembro a fevereiro. Aí as sessões da Câmara voltaram, fizeram 2 sessões e já foi para recesso de novo. É brincadeira. Integrantes do STF avaliam que é importante levar o caso para uma decisão colegiada, mesmo com o tema já ter sido analisado em plenário em 2018, derrubando o foro privilegiado para quem perdeu o mandato, que é o caso do Flávio. Ele perdeu o mandato de deputado estadual, agora é senador. Então, com isso, ele perderia o foro privilegiado daquele mandato. Mas, enfim, aqui no Brasil, além da justiça ser lerda, além de ter um monte de paradinha de recesso não sei do que, recesso do fim do ano, recesso do meio de ano, recesso por conta do coronavírus, ainda tem que se votar o mesmo tema 4 ou 5 vezes, sendo que já existe uma lei aprovada tratando sobre o mesmo assunto. É o Brasil, né? Gente, o assunto de hoje são as imagens impressionantes registradas em Santa Catarina, principalmente, ou em estados da região sul também, né, como Rio Grande do Sul, Paraná. Os três estados da região sul foram os que sentiram com mais impacto essa ventania, essa rajada de ventos fortes nesta quarta-feira, influenciada pelo ciclone Bomba, que causou estragos, destruição, e agora há pouco saíram novos números. Provavelmente deverá ter novas atualizações, esperamos que não. Esperamos que pare nisso. Mas nós estamos gravando o Jornal ACN nessa manhã de quarta-feira e até o momento são 10 mortes no sul do país. Nas capitais dos 2 estados, né, no caso Rio Grande do Sul, ou melhor, Rio de Janeiro e São Paulo, na capital dos 2 estados, aqui na região sudeste, também tivemos ventania, derrubando árvores nessa madrugada de quarta-feira. O estado de São Paulo pode ainda registrar ventos em torno de 80 km por hora por conta dos reflexos desse ciclone extratropical que está atuando ali no litoral de Santa Catarina. Esses ventos mais fortes podem atingir com mais impacto o litoral paulista e também a capital. Na noite de terça, a frente fria chegou ao estado paulista e 2 lanchas e 7 barcos afundaram em Peruíbe, também aqui no litoral de São Paulo. Como nós estamos sob o efeito da borda deste ciclone, também temos condições favoráveis para ventos fortes. O estado de São Paulo pode ter rajadas em torno de 80 km nessa quarta-feira, disse César Soares, meteorologista da Clima Tempo. Gente, eu vou colocar para vocês assistirem um vídeo que é do portal de notícias UOL, que tem uma seleção de imagens que foi feita pelo UOL, mostrando flagras, né, feitos por moradores de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, principalmente, mostrando como foi essa ventania nesses estados da região sul, principalmente em Santa Catarina. Numa das imagens, das últimas imagens desse vídeo que você vai assistir com a gente, é possível ver, inclusive, um grupo de trabalhadores no andaime, pendurados num prédio. Eles estavam fazendo obras no edifício, quando foram surpreendidos por essa ventania de mais de 100 km por hora. Esses trabalhadores só conseguiram escapar porque quebraram as janelas de um apartamento e saíram do andaime, entraram pela janela do apartamento e conseguiram escapar.
Vamos assistir as imagens, repetindo, são imagens do UOL. Aqui no Fátima, aqui ó, frente à lotérica aqui ó, caiu uma cobertura aqui ó, não sei de onde veio essa cobertura, porque voa aí, né, com esse temporal aí ó, tá no meio da rua, né? Sabia que ia cair, cara. De novo. Meu Deus! Caracas! Que ventania! Nossa, filho! Meu Deus! Caralho! Vai pensar muito de casa, gente! Tá perigoso! Tá muito perigoso! Fecha a janela do quarto! Vai ter que fazer isso. Caiu o Pinheiro. Caiu o Pinheiro. Caiu o Pinheiro em cima do carro. Meu Deus. Porra. Uau! Pois é, gente, é o ano de 2020, é o que eu falei no começo do Jornal ACN. Olha que ano, hein? Ciclone no Brasil. Praga de gafanhoto no nosso continente aqui. Praga de gafanhoto na América do Sul, quase chegando no Brasil também. Coronavírus, o que mais falta? Né? Além do governo que nós já temos, que em si já é uma praga, né, maior do que aquelas egípcias, né? Falando em praga, a reprovação de Bolsonaro na crise é alta. Mesmo entre os que recebem auxílio emergencial. A reprovação do desempenho do presidente Bolsonaro na crise do novo coronavírus é elevada, mesmo entre os brasileiros que recebem um auxílio emergencial, de acordo com pesquisa Datafolha. A atuação de Bolsonaro é rejeitada por quase metade dos entrevistados, independentemente de terem recebido ou não o benefício, ou de terem ou não solicitado o pagamento do mesmo. Falando em auxílio emergencial, emendando aqui com também uma manchete de hoje, o presidente Bolsonaro prorrogou por mais 2 meses o auxílio emergencial destinado a trabalhadores informais e beneficiários do Bolsa Família. O decreto 10.412 foi publicado na edição de hoje do Diário Oficial da União. Na terça-feira, portanto ontem, o ministro da Economia Paulo Guedes antecipou a prorrogação da ajuda do governo. Segundo Guedes, a proposta era que fossem pagas mais 4 parcelas em 2 meses, que somarão R$ 600 por mês, totalizando R$ 1.200. Quanto mais parcela paga, não é pior? Por que não paga em parcela única? Né? O aumento de pessoas procurando agências, porque teve gente que ainda não recebeu nem a primeira. Meu Deus do céu, que desorganização esse governo. Bom, olha só como deve ser feito o pagamento segundo o ministro Paulo Guedes. R$ 500 no início do mês e R$ 100 no fim do mês. Isso já a partir da próxima. Depois, creio que em agosto, né? R$ 300 no início do mês e mais R$ 300 no fim do mês. O decreto, no entanto, não especifica se será
essa fórmula antecipada pelo ministro ou simplesmente se o governo irá pagar 2 parcelas de R$ 600. De acordo com o Ministério da Cidadania, o decreto estabelece que serão pagos R$ 600 no mês de julho e 600 em agosto. Gente, o estado de São Paulo está completando 100 dias de quarentena hoje, com obrigatoriedade do uso de máscara sob pena de multa. Medida para conter o avanço da pandemia do coronavírus começa há 100 dias. Bom, a partir de amanhã, dia 2, multa para quem for flagrado sem máscara, que será de R$ 500. O estado de São Paulo completa 100 dias de quarentena hoje, com obrigatoriedade do uso de máscaras nas ruas, porque tem gente que acha que é só entrar. Eu mesmo já fiz isso. Na rua eu caminhei sem máscara e coloquei só na hora de entrar no estabelecimento comercial. Erro, né? Mas muitas pessoas fazem isso, transitam pela rua, mas também eu já deixo isso no carro e já coloco, né? Agora, tem gente que faz caminhada sem a máscara, né? Caminha pela rua, perambula pelas ruas sem a máscara, né? Para exibir as suas belezas. Sorriso como eu faço, todo o Brasil vai ver e vai me achar muito linda e vai me querer. Né? Aí a pessoa está lá andando sem máscara na rua, agora ela pode ser multada, se ela estiver andando na rua sem máscara, em R$ 500. Essa medida foi determinada pelo governador João Dória. A medida de isolamento social para conter a disseminação do coronavírus começou no dia 24 de março em todas as 645 cidades do estado de São Paulo. O último prolongamento aconteceu sexta-feira, dia 26, quando Dória anunciou que a quarentena segue até 14 de julho. Aqui para as nossas regiões, principalmente seccional, né, região de Bauru e também região de Sorocaba, regredimos de fase, voltamos para a fase vermelha. Eu acho muito difícil que municípios brasileiros multem as pessoas que estiverem perambulando pelas ruas em R$ 500 sem máscara. Tem município, inclusive, que está deixando academia de musculação funcionar na fase vermelha, né? Muitos municípios, né? A academia já está, o Plano São Paulo é bem claro, a academia de musculação só pode abrir quando estiver na fase verde. Mas, né, em muitos municípios funcionou na fase amarela, na laranja e continuam funcionando na fase vermelha. E ninguém faz nada, ninguém fiscaliza. Uma academia, um negócio que tá lá, tá aberto, tá todo mundo vendo o que está acontecendo. Tá aberto, não pode. Vai fiscalizar pessoa por pessoa que está andando na rua sem máscara? Deve ser porque os vereadores estão rodando a cidade e fiscalizando tudo. Para com isso, vai. Bom, gente, o Carlos Alberto Decotelli, que era para ser o ministro da Educação, até estava falando, ele estava falando sobre as cotas, que é favorável às cotas, né? Pois é, ele passou um currículo completamente falso, falando que tinha pós-doutorado, daí veio a universidade onde ele falou que fez o pós-doutorado, negou que ele tinha o pós-doutorado, e falou que tinha doutorado. Depois veio a universidade que falou que ele tinha o doutorado e negou que ele tinha o doutorado. Ainda não surgiu as escolas de ensino médio e ensino fundamental falando que ele não concluiu também essas etapas. Mas o Diário Oficial publicou o ato anulando a nomeação do Decotelli para ser o ministro da Educação. É o futuro ex-ministro Carlos Alberto Decotelli teve informações sobre a titulação acadêmica contestadas pelas instituições de ensino. Aí, depois disso, ele entregou a carta de demissão ao presidente Jair Bolsonaro. Tá aí, gente. Essas são as principais notícias nacionais de hoje. Agora vamos com os números do coronavírus.
casos e mortes por coronavírus no Brasil, neste dia 1º de julho, de acordo com o consórcio de veículos de imprensa. Hoje de manhã, os números divulgados são os seguintes. O Brasil tem 59.745 mortes por coronavírus. Números de hoje, às 8 horas da manhã, pelo levantamento feito pelo consórcio de veículos de imprensa, a partir dos dados da secretarias estaduais de saúde. Bom, os números são esses então, gente. 59.745 mortos, 1.409.693 casos confirmados. Né? Ontem, às 20 horas, o balanço do Ministério da Saúde tinha o número de 59.656 mortes, sendo que 1.271 registradas nas últimas 24 horas, ou seja, de anteontem para ontem, e 1.409.485 casos. Hoje são 1.409.693 casos confirmados. Infelizmente, hoje nós não temos os números aqui dos já recuperados, né? Mas com certeza aí é bem mais do que 500 mil de pessoas, né? Aproximadamente 700, 800 mil já curados. Agora nós vamos destacar aqui os números da nossa região. Como eu disse, desde a semana passada, a TV Tem vem atualizando os números. Antes eram números colocados em um bloco só da nossa região, todos os municípios da região de Itapetininga. Agora tem um particionamento. Municípios da região de Itapetininga e Avaré. Mas são municípios aqui da nossa região. Vamos começar com a região de Itapetininga, com 2.082 casos confirmados e 105 mortes. Epicentro é a cidade de Tatuí. Tatuí nós vamos falar daqui a pouco. 451 casos com 25 mortes. Boituva, 265 com 9 mortes. Itapetininga, 255 casos com 21 mortes. Capão Bonito, 134 casos com 10 mortes. São Miguel Arcanjo, 121 casos com 7 mortes. Guareí, tá demais a coisa lá em Guareí, hein? 110 casos com 2 mortes. Temos também Tapiraí, município pequeno, com muitos casos, 82 com 1 morte. Angatuba, 79 com 3 mortes. Itapeva, 75 com 2 mortes. Tietê, 73 com 3 mortes. Serquilho, 72 com 7 mortes. Campina do Monte Alegre, proporcionalmente, é uma das menores cidades dessa lista. Eu quero saber o que as autoridades de Campina do Monte Alegre, carinhosamente conhecida como Campininha, o que essas autoridades de saúde estão fazendo aí em Campininha? E as autoridades políticas também estão dormindo. Não era para um município tão pequeno ter 64 casos. A semana passada registrou a primeira morte. Pilar do Sul, também município pequeno, 60 casos com 2 mortes. Itararé, 34 casos com 1 morte. Buri, 32 casos com 4 mortes. Ribeirão Branco, 28 casos. Bernardino de Campos, 27 casos. Guapiara, 25 casos com 5 mortes. Cesário Lange, 23 com 2 mortes. Ribeirão Grande e Alambari estão com 15 casos. Sarapuí tem 10. Itaberá, 9. Taquarivaí, 8. Timburi, 4. Quadra, Jumirim, Riversul tem 3 casos cada município. Bom Sucesso do Itararé e Nova Campina tem 1 caso. Municípios da região de Avaré. O município de Avaré tem 124 casos e 10 mortes. E a Prefeitura de Avaré ainda querendo recorrer ao Ministério Público para flexibilizar a situação lá. A Avaré também se encontra na faixa vermelha, né? Na etapa 1 do Plano São Paulo, que é o Plano Vermelho, está querendo flexibilizar. Vai recorrer ao Ministério Público. Ô, Prefeitura de Avaré, toma vergonha na cara. A situação da cidade de vocês como é que tá? 110 casos com 10 mortes. 124 casos com 10 mortes. Faz o isolamento. Combate a pandemia aí primeiro, mostra resultados para depois querer recorrer a alguma coisa ao Ministério Público.
Piraju, 118 casos com 4 mortes. Laranjal Paulista, 91 casos com 2 mortes. Conchas, 31 casos com 3 mortes. As autoridades de Conchas também parece que estão dormindo lá também, né? Cerqueira César, 29 com 1 morte. Paranapanema, 28 casos com 1 morte. Fartura, 27 com 1 morte. Itaí, 24 casos. Pereiras, 23 casos com 1 morte. Município pequeno de Pereiras também. Está elevado esse número para Pereiras. Mas enfim, né? Taquarituba, 17 casos. Itaguaí, 16 casos com 1 morte. Arandu, 15 com 3 mortes. Itaporanga e Porangaba com 14 casos. Porangaba subiu 3 ontem. Já já nós vamos falar sobre isso. Manduri e Barão de Antonina tem 12. Tejupá, 10. Torre de Pedra, 7 casos com 2 mortes. Águas de Santa Bárbara, 5. Sarutaia, 4 casos com 1 morte. Iaras, 3 casos com 1 morte. E Coronel Macedo registrou 1 caso apenas, mas que infelizmente evoluiu para óbito. Tá aí, gente. Essas são as informações que nós temos para essa quarta-feira referente ao boletim do coronavírus na nossa região. Agora nós vamos destacar uma notícia da cidade de Anhembi. Pois é, a cidade de Anhembi não está vivendo um momento político pacífico. Está vivendo um momento político bem conturbado, infelizmente, em decorrência de alguns criminosos e responsáveis que devem ser presos o mais rápido possível e punidos. A diretora de saúde de Anhembi, que semanas atrás recebeu cerca de 30 ligações anônimas com ameaças de morte a ela e seu filho pequeno, ou seu filho menor de idade, ela voltou a sofrer perseguição nesta terça-feira, ontem de manhã. Segundo Renata Albuquerque, um carro preto passou em alta velocidade em frente à sua casa, no centro, e arremessou uma pedra de porte médio na janela da casa dela por volta das 9h30 da manhã. Renata acionou a polícia, que se dirigiu até o local. O caso já está sendo investigado pela Polícia Civil. Há cerca de 2 semanas, a diretora do Departamento de Saúde sofreu ameaças que pediam que ela paralisasse imediatamente as obras do novo posto de saúde de Anhembi, que deve ser inaugurado no sábado, dia 4. Nas ligações dizia ainda que se caso a obra fosse inaugurada, ela e o filho morreriam. Em nota, a prefeitura afirmou que repudia veementemente qualquer tipo de ameaças e questiona quem seriam os interessados em que uma obra tão importante para a saúde da população possa interessar. Também afirma que está prestando total apoio e solidariedade à sua funcionária. Nós colocamos, inclusive, no nosso site, para quem quer acompanhar esse assunto, uma entrevista que foi feita pela Rádio Clube de Botucatu, entrevistando o delegado responsável pelo caso, e ele diz que a motivação é bem clara, a linha de investigação dele é bem clara. Trata-se de motivação política, né, de retaliação por motivações políticas. E disse que isso não é nada raro. O delegado falou que na carreira dele ele já viu muito disso. Em anos políticos, os ânimos ficarem alterados demais e acontecer esse tipo de prática, de ameaças, de retaliações, enfim. Mas tem que pôr a mão nesses cidadãos que estão fazendo isso e meter na cadeia. Agora, é aquele negócio, né? Parece que a oposição ao prefeito de Anhembi lá é praticada por coronéis, e coronéis bem violentos, né? Tem que se riscar do mapa esse tipo de oposição. Eu tenho bronca desses cafajestes! Oh, Deus, Satanás! Desgraça, rapaz! Né, porque a oposição, quando ela é inteligente, ela cobra, ela fiscaliza, ela é atuante a favor da população, tudo bem. Agora, quando ela é uma oposição de coronéis, que é o caso lá de Anhembi, tentando empacar obras, prejudicar a população, inclusive, para apenas elevar os status políticos dos oposicionistas, aí a oposição tem que ser realmente riscada do mapa da política, né?
Então abre o olho aí, eleitor de Anhembi, que tem muito coronel por aí tentando ingressar na política, fazendo de tudo para isso, né? Bom, gente, na cidade de Tatuí, que é o epicentro, infelizmente, do coronavírus aqui na nossa região, 451 casos registrados, 25 mortes, a prefeitura está pedindo aos moradores que denunciem festas, eventos, espaços com aglomerações e pessoas que estejam desrespeitando o isolamento social durante o período de pico da pandemia no interior paulista. A multa para quem ignora o decreto de isolamento social varia entre R$ 270 e R$ 270 mil. Ou seja, valor mínimo R$ 270, valor máximo R$ 270 mil. As denúncias de descumprimento das regras de isolamento social podem ser feitas pelos telefones 153 da Guarda Civil Municipal de Tatuí, a CGM, a GCM, aliás, e também o 190 da Polícia Militar. Tatuí é a cidade da região com o maior número de casos, como nós dissemos agora há pouco, 451 confirmações, 25 mortes até a manhã de hoje. Segundo a Prefeitura, cerca de 250 denúncias já foram feitas à Guarda Civil Metropolitana entre os meses de março a junho. De acordo com a Prefeitura, dos dias 27 a 29 de junho, 98 denúncias foram registradas, contabilizando uma média de 10 por dia no município. As autoridades municipais também estão fazendo ações para orientar a população referente ao uso obrigatório de máscaras. E como eu disse, a partir de amanhã, só o fato de caminhar na rua sem a máscara já pode dar uma multa de R$ 500. E isso no caso dos municípios que fiscalizarem, né? Nos casos de municípios que não fiscalizam, não vai dar nada não. Caso de município, por exemplo, que está abrindo até academia na fase amarela, né? Não vai dar nada não. A Prefeitura também anunciou por meio de um decreto que seguirá todas as determinações do governo estadual referente à flexibilização da quarentena. Somente os serviços considerados essenciais poderão funcionar no período de contenção à Covid-19. Em Tatuí, bares, restaurantes e demais estabelecimentos do ramo alimentício podem trabalhar, mas nos sistemas de delivery, de entrega, né, ou de drive-thru. A Prefeitura de Tatuí informou ainda que casas de material de construção e óticas, considerados serviços essenciais pelo governo de São Paulo, também não poderão funcionar. Lá a medida em Tatuí está sendo mais rígida, justamente em decorrência de ser um município que é o epicentro do coronavírus aqui na nossa região. Força aos amigos tatuianos, né? E a Prefeitura até tenta fazer alguma coisa, mas infelizmente tem, como eu disse, o sem noção, as pessoas sem noções nenhuma de civilidade, de educação, fazendo evento, fazendo festinha. Vira e mexe eu vejo gente nos stories das redes sociais por aí, reunidas durante as noites aos finais de semana, em bloquinhos de gente, fumando narguilé, um passando aquela porcaria daquele narguilé pro outro. Coloquei na minha língua, fiquei chapado até com essa porcaria, tô chapado até agora com essa porcaria aí. Né? Fazendo o compartilhamento daquela biqueira de narguilé entre 10, 15, 20 pessoas, em encontros, em baladinhas particulares, sem dizer que Porangaba, inclusive, registrou a reclamação de uma moradora, que nós demos aqui há pouco mais de uma semana, falando lá no bairro dos Cletos, que tem uma propriedade lá que todo final de semana faz festa, faz balada funk. Vai um monte de gente, vai carro, som alto até às 5h45 da manhã. É esse tipo de gente que, infelizmente, leva o município a uma pandemia. Um vai lá contaminado, sem saber, está assintomático, se reúne com a galera, esse um passa para a galera, essa galera passa para a família passa para o conhecido passa para o amigo, e assim é que se alastra. O coronavírus é um processo de ramificação muito rápido por conta do seu contágio fácil. E, infelizmente, esse tipo de atitude é o que leva o município a ter uma pandemia. Muitas vezes, o município está fazendo a sua parte. Porangaba, nós estamos vendo aqui em Porangaba, a secretária de saúde sempre se comunicando com a população, adquirindo EPIs,
equipando o pronto atendimento, as unidades de saúde, né? Particionando atendimentos para que não haja contágio de pessoas com suspeita, com demais atendimentos. Reorganizou de maneira espetacular o atendimento de saúde aqui em Porangaba. Tem alguns problemas que precisam ser consertados? Sempre tem. Qual município que não tem? Por melhor que seja o secretário de saúde, por mais expert que seja, todos os municípios têm alguma coisa a melhorar. O cotidiano faz com que você necessite fazer a readaptação diária, cotidiana. Agora, às vezes o município está fazendo de tudo, o secretário de saúde está fazendo de tudo, a diretoria de epidemiologia está fazendo de tudo, e o cidadão não quer saber de colaborar. Aí não dá, né? Aí vai reclamar também, né? Da Secretaria de Saúde, vai reclamar da vigilância sanitária. Então o governo faz a sua parte, mas a população também precisa fazer a sua. Aliás, se o Brasil tivesse feito um isolamento social realmente eficiente, um lockdown, lá no começo, lá no dia 24 de março, feito um lockdown mesmo, um fechadão de tudo, por 75 dias, 2 meses e 15 dias, 2 meses e meio. Eu garanto para você, meu amigo, garanto para você, minha amiga, estava tudo funcionando normal. Tínhamos praticamente encerrado o número de casos ou estaríamos com pouquíssimos números de registros se tivéssemos feito um isolamento realmente eficiente e se o governo federal também tivesse se interessado em fazer a ajuda financeira para que as pessoas ficassem em casa realmente eficiente. Mas não fizemos. E agora nós vamos, você pode ter certeza, esse processo de abre e fecha, como nós pulamos etapas importantes de isolamento social lá atrás, esse abre e fecha agora vai até ano que vem, até surgir uma vacina. Vai ser assim. Porque fecha, melhora. Abre, aumenta o número de contágios. Aumentou o número de contágios, fecha de novo. Vai ser esse efeito sanfona. Infelizmente. Porangaba, gente. Agora vamos com as notícias de Porangaba. Aproveitando o gancho que estamos falando de Covid-19, de coronavírus, ontem Porangaba registrou 3 novos casos do coronavírus. Nos últimos 10 dias, sim, nos últimos 7 dias, na realidade, né, nós não tínhamos registros de novos casos. 10 dias, faz mais de uma semana, né? Nós tivemos o registro daquela família com 5 pessoas que estavam contaminados, as 5 pessoas com Covid, inclusive o bebê de 6 meses, e depois disso não tivemos novos registros. Isso aconteceu ontem, tivemos mais 3 registros. Foram registrados aqui em Porangaba em conversa com a secretária. Conversei ontem com a secretária dona Marineide Hermida, um abraço para ela. Ela informou que esses 3 casos são os seguintes. O primeiro caso é um casal. O marido e a esposa estão com coronavírus. Já o terceiro caso é uma mulher, uma moça, é uma jovem mulher que não tem relações com esse casal. É um casal e uma mulher jovem que estão com o Covid-19. Os 3 casos, tanto o casal quanto a mulher, apresentaram sintomas gripais leves, fizeram um exame, diagnosticou o Covid-19 e eles foram colocados em isolamento domiciliar. Não precisaram de internação. Estão sendo acompanhados pelas equipes de saúde aqui de Porangaba. O município atualmente tem 14 casos confirmados, 6 já curados e não possui, graças a Deus, nenhuma morte pela doença. A Secretaria de Saúde está fazendo a parte dela. Agora, população, vamos fazer a nossa parte também, né? Eu mesmo que às vezes saio do carro por alguns instantes e esqueço de colocar a máscara, só coloco quando eu entro no comércio, também vou mudar a minha mania, né? Meu péssimo hábito. A Secretaria também lembrou
a dona Marineide, eu conversei com ela, a dona Marineide também lembrou que essa família de 5 pessoas, incluindo o bebê de 6 meses, eles estão passando muito bem, já praticamente não tem nenhum sintoma, já nos próximos dias passarão por exames que com certeza diagnosticarão a cura, né? E essas pessoas aí, provavelmente já nos próximos dias, essa família de 5 pessoas, provavelmente entrará já para o rol de pessoas curadas e serão liberados também do isolamento domiciliar. A família, essas 5 pessoas ficaram em casa, não precisaram de internação, né? Então já nos próximos dias eles irão passar pelos exames para fazer a contraprova aí, quem sabe já nessa semana não tenhamos aí mais 5 curados do coronavírus aqui em Porangaba. Ok, gente? Vamos fazer nossa parte, meu amigo e minha amiga porangabense, você também de toda a região. Gente, agora mudando de assunto. Você está vendo essas imagens aí, né? Essas imagens são bem parecidas com algumas imagens que nós mostramos há 1 mês e meio, 1 mês aproximadamente, lá no bairro do Matão. Trata-se de uma máquina que novamente esteve num bairro aqui de Porangaba, fazendo buraco para ligação de fibra ótica. No caso aqui, bairro dos Marianos. Lá no fundão do bairro dos Marianos. Pois é, essa máquina vem, ela abre uma valeta. Dentro dessa valeta são colocados dutos, dentro desses dutos, cabos frágeis de fibra ótica. É uma passagem subterrânea de fibra ótica. Estamos reclamando de ligar fibra ótica nos bairros rurais de Porangaba? Claro que não. Aliás, será que essa fibra ótica vai ser possível de se utilizar nos bairros? Ou será que é só passagem? Tomara que seja feita a ligação nas residências, né? Então nós temos aí o progresso da fibra ótica, da internet por fibra ótica, chegando aos bairros de Porangaba. Ótimo, bacana, ok. Agora, o serviço tem que ser bem feito. Você não pode levar uma coisa boa e deixar outra coisa ruim. E você está vendo as imagens aqui que a chuva nos últimos dias abriu erosão exatamente nos locais onde foram abertas as fileiras para passagem de fibra ótica. Então nós queremos saber, o bairro do Matão está até hoje esperando, inclusive, quem é que vai arrumar a meleca que essa empresa, que é a empresa Fio Fibra, está fazendo nas nossas estradas para ligar a fibra ótica. A empresa pode fazer, deve fazer essa ligação de fibra ótica. É excelente para o município. Mas o que a população quer é que depois que for feita a colocação da fibra ótica, seja feito um trabalho em cima dessa abertura, desse buraco, para que não se torne erosão, ou para que o buraco seja bem tampado, para não diminuir o espaço do leito carroçável para os veículos, para poder ter passagem para 2 veículos, porque às vezes a máquina faz o buraco, tampa daquele jeito e não tem como 2 veículos trafegarem. Você está vindo ali, ainda mais que é um bairro que tem muitas granjas. Você está trafegando com o seu veículo ali. Vem um caminhão de granja, um caminhão de ração, ou um caminhão que retira aves das granjas. Vem um caminhão ali de frente para você, você vai fazer o que com o carro? Se não tem passagem para 2 veículos. Você vai cair no buraco que a empresa abriu. Ou vai atolar lá no buraco que a empresa abriu. Então alguém tem que fiscalizar isso. E alguém tem que dar jeito nessa lambança que foi feita. Tanto no bairro dos Marianos quanto no bairro do Matão. Que até agora também está esperando
essa máquina passou por lá, fez a abertura, colocou a fibra ótica, beleza, maravilha. Mas, pera lá, né? A pessoa não precisa só de internet na vida, ela também precisa de estrada para se locomover, né? Se ela precisa procurar um serviço de emergência, de saúde, precisa sair da casa dela para procurar um serviço de saúde, principalmente nesse período de pandemia, ela não pode fazer isso através da internet. Não tem como ela entrar no celular ou no computador e já sair lá no pronto atendimento ou no hospital, né? Ela precisa se locomover. Então tá aí, gente, o problema está apresentado lá no bairro dos Marianos, né? Sem dizer que as chuvas também do último final de semana danificaram, né, algumas estradas rurais aqui da nossa cidade, né? Um dos exemplos que nós vamos mostrar aqui de danos causados pelas chuvas de sábado para domingo é essa passagem, que é uma passagem provisória. Essa passagem, para se ter ideia, ela começou a ser feita uma semana depois. A ponte caiu, dia 10 de fevereiro de 2020. Dia 10 de fevereiro, essa é a ponte que liga o bairro dos Alves ao bairro Loja 100. A ponte caiu com as chuvas, com aquela tempestade, aquela chuva de mais de 180 milímetros que caiu dia 10 de fevereiro em todo o estado de São Paulo. A ponte rodou, caiu, os moradores esperaram praticamente uma semana e meia para consertar, para a prefeitura fazer alguma coisa, não fizeram. Aí os próprios moradores se reuniram uma semana e meia depois e fizeram um desvio. Depois que os moradores fizeram a parte mais bruta do serviço, a prefeitura foi lá também e fez algumas melhorias no desvio nessa ponte. Essa é a mesma ponte que ia custar 300 mil reais, segundo a prefeitura falou para a TV Tem, né? Porque desbarrancou um trecho da estrada Porangaba-Conchas e caiu essa ponte entre o bairro dos Alves e Loja 100. A prefeitura falou que para fazer os dois serviços seria 600 mil reais. 2 serviços, né? E tá aí, a ponte caiu e o desvio de novo foi para o beleléu nas últimas chuvas de sábado. E a população quer saber quando que a ponte será definitivamente construída. Quando? Ah, mas agora tem a desculpa da pandemia. Tem a pandemia agora, tem o coronavírus agora. Meu amigo, minha amiga, desde o dia 10 de fevereiro que a ponte caiu e que tem esse desvio passando pelo córrego ali, por essa veia d'água ali, e toda vez que chove forte, o córrego transborda e invade o desvio e manda o desvio para o beleléu. Aí toda vez tem que fazer manutenção do desvio. Bom, gente, mudando de assunto aqui, acho que você deve ter lido no nosso site que um homem de 32 anos foi preso, foi flagrado, transportando dezenas de aves silvestres num carro ontem de manhã aqui em Porangaba, na rodovia Castelo Branco, do trecho aqui de Porangaba. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, os animais foram encontrados durante uma fiscalização próximo ao quilômetro 158 da rodovia Castelo Branco, próximo do pedágio. Ainda de acordo com a polícia, os animais estavam escondidos numa pequena caixa, aliás, em pequenas caixas, cobertas com panos dentro do veículo. Pequenas caixas cobertas com panos, né? O homem estava portando 112 aves silvestres. 74 estavam mortas. Das 112, 74 estavam mortas. Os pássaros são da espécie pintacilgo. A maior parte dos passarinhos que estavam mortos eram pintacilgos. Tinham 81 pintacilgos. Tinha 30 galos da Campina e um azulão. Ele foi preso, foi trazido aqui para a delegacia de Porangaba.
Foi feito boletim de ocorrência pelos crimes de transporte ilegal de animais silvestres e maus tratos. Foi liberado depois disso. Pagou fiança e foi liberado. As aves foram recolhidas, foram encaminhadas já para o Centro de Recuperação de Animais Silvestres de São Paulo. As aves que sobreviveram, né? Já que de 112 aves, 74 estavam mortas. Gente. E falando em maus tratos a animais, eu vou encerrar o nosso Jornal ACN de hoje prestando contas a você sobre uma matéria que nós já publicamos aqui na última edição do Jornal ACN e que comoveu a população de Porangaba e região de maneira surpreendente, né? Que foi o abandono, vou colocar as imagens aí para você assistir novamente, o abandono de um cão no semáforo de Porangaba. Aconteceu na quinta-feira, dia 25, né? O sistema de monitoramento público da prefeitura, que é feito pela empresa Space Video Security, registrou o abandono de um cão no centro da cidade. Foi às 7h19 da manhã, o momento que esse veículo parou, né? Nós fomos procurados por testemunhas da ação. As pessoas que viram falaram que naquele momento uma picape tinha parado no semáforo do cruzamento entre as ruas Estevão Maier e 4 de Junho, no centro. Na carroceria tinha um cachorro amarrado ao automóvel. Assim que o carro parou, o cão pulou da carroceria. É o que você está vendo nas imagens aí atrás. Ele pulou da carroceria. Aí uma mulher desceu do banco de passageiros, ela vai até o cão, desamarra e retorna para dentro do carro e deixa o cachorro no local. As testemunhas disseram, a imagem mostra até o momento que o veículo começa a deixar o local e daí corta a imagem, né? Foi o que nos foi cedido, né? O veículo, ele saiu de lá, ele passou pela rua 4 de Junho, segundo as testemunhas, subiu a rua João Amaral de Camargo, desceu a professor Antônio Freire de Souza, ingressou ali na Avenida Cristino Manuel de Miranda e saiu da cidade com destino desconhecido. Calma lá, nem tão desconhecido assim. Nós já sabemos para onde o veículo retornou, de quem é o veículo. Aí tem a imagem da mulher com a placa do veículo, que nós mostramos aqui. E por essa imagem, as pessoas identificaram os autores dessa prática criminosa, previsto no artigo 32 da Lei 9.605/98, que é a lei de maus tratos, de abandono de animais, também previsto nessa lei, no artigo 32 da 9.605. A pena é de 3 meses a 1 ano de detenção e multa, né? Se houver a morte do animal, essa pena é aumentada em 1/6 a 1/3. Bom, gente, infelizmente eu não posso mostrar a foto do casal. Nós tivemos aí acesso à foto do casal nas redes sociais, inclusive. Por uso de imagem, nós não podemos pegar a imagem deles nas redes sociais e colocarmos aqui. Mas a informação que nós temos é que o casal que supostamente abandonou, supostamente não, né? Aí é brincadeira, foi bem registrado o abandono, tanto que o cachorro ficou aqui. Correu atrás do carro, eles não pararam o carro para pegar o cachorro. O cãozinho ficou aqui, foi recolhido por colaboradores da Associação Amor de Bicho. Já está na Associação Amor de Bicho esse cachorrinho. É um cachorro super dócil, macho, brincalhão, bem sociável. Está em adoção lá na Associação Amor de Bicho esse cachorro. Então o cachorro ficou abandonado aqui em Porangaba, se não fosse a Associação Amor de Bicho e os integrantes da associação que o recolheram. Então nós temos aí a informação de quem são os autores deste abandono. Trata-se de Helder José da Costa e Valéria Souza Santos da Costa. É um casal.
O motorista do veículo, que não dá para ver nas imagens, é o Elder José da Costa, é o motorista e proprietário do veículo, e a esposa dele, a Valéria Souza Santos da Costa, é a que desce do veículo e solta o cachorro na rua. É um casal de empresários em Guareí. Eles têm uma fábrica de embalagens, parece que de garrafas PET, na cidade de Guareí. Né? E inclusive as testemunhas relataram que esse cachorro era de posse realmente do casal Elder José da Costa e Valéria Souza Santos da Costa. O cachorro recebia o nome de Paraguai. A única coisa paraguaia que nós temos aí, né, é a sensibilidade desse casal, né? Completamente paraguaia, fajuta. Se bem que no Paraguai nem tudo é fajuto. É que o pessoal tem essa mania de fazer brincadeira, né? De, vou comprar tal coisa lá, ou é paraguaia ou é chinesa, né? Para falar que é falsificado. É uma brincadeira que o pessoal faz, né? Mas nessa analogia, né, a única coisa fajuta que nós temos aí é a sensibilidade desse casal. Essa sensibilidade é realmente fajuta. Pelo que tudo leva a crer, esses dois vieram para Porangaba somente para abandonar o cachorro, né? Vieram a outro município, distante da casa deles, né, para soltar o cachorro, para que ele não retornasse. Porque quando você solta um animal, infelizmente, as pessoas relatam que quando se solta um animal perto de casa, ele retorna. Então, provavelmente, a prática foi essa. Vir para Porangaba, soltar o cachorro aqui, bem longe do município de Guareí, 19 quilômetros, para que ele não retornasse para lá. Tá aí, portanto, chegamos aos autores e Elder José da Costa e Valéria Souza Santos da Costa, informo, não vou chamar de senhores, porque não sou obrigado a dedicar meu respeito a cidadãos como vocês. Então cala a boca e fica quieto, porque senão agora eu levanto e te jogo dentro da privada. Só informo que boletim de ocorrência já foi aberto na delegacia e que que vocês foram apontados como o autor de um abandono de animal aqui em Porangaba. Se fudeu! Violação prevista no artigo 32 da Lei 9.605/98. Informo aos senhores que já estão a vocês, senhores, a gente fala senhor como respeito para alguém que a gente deve respeito, mas a vocês nenhum respeito. Informo que já foram denunciados. Se fudeu, o problema é seu. Ok? E agradecemos a todos que compartilharam nossa matéria, nossas informações, para que práticas como essa não se repitam. E para que a lei seja cumprida, para inibir esse tipo de prática cruel, né? Hoje o Jornal ACN foi longo, vamos ficando por aqui. Um forte abraço a você, fique com a santa paz de Deus, um grande abraço e até a próxima.